Vamos falar um pouco hoje sobre um assunto muito importante, que é a vida eterna. Nós, muitas vezes, estamos trabalhando pela vida eterna. E o nosso trabalho, muitas vezes, se torna enfadonho, triste e até frustrante. Porque nós percebemos, muitas vezes, que nós estamos conseguindo o que achamos que devemos conquistar. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, a respeito da vida eterna. Amém? Então abra sua Bíblia em João capítulo 5. O versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, vou ler outra vez. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos tentar, amados. Louvado seja Deus. Interessante que falar de vida eterna é um pouco complicado, porque nós entendemos a vida eterna a partir do momento que nós estamos vivos e vamos viver. Muita gente está vivendo hoje, mas nem quer pensar que um dia vai morrer, né? A gente nem pensa nisso. Quando alguém fala da morte, é um assunto que a gente muitas vezes evita de falar, mas acho que a maior certeza da vida é a morte. Então, todo homem, todas as pessoas procuram fazer de alguma forma para viver sempre mais. Então, se educam na alimentação, se educam em exercícios, se disciplinam no corpo e sempre na tentativa de viver e viver mais. Já existem mitos sobre a fonte da juventude, as indústrias de produtos de beleza no mundo, elas ganham bilhões de dólares todo ano, criando novas formas e prometendo estender a vida ou renovar, inovar, remoçar as pessoas, a pele, a saúde. E isso porque a busca do homem é por vida, não por morte, ok? Nós queremos viver e queremos viver bem. De vez em quando eu não quero aceitar a minha idade. Eu penso, mas eu me lembro que quando eu era mais novo, eu não era bem assim. Eu queria voltar lá atrás. Eu queria, né? E a gente olha assim a igreja, a maioria é mais novo que a gente, né? Mais jovem, perninha bem esticada. A gente, eu queria ser assim, eu era assim um dia. Então lembre-se, quando eu estou olhando daqui, eu lembro como eu era. E quando você olhar de lá para cá, lembra como você vai ser. Mas uma coisa muito importante, amados, é que, tirando essas coisas que são daqui da terra, vamos pensar um pouco em coisas mais eternas, mais grandes, maiores. Não são passageiras, não são efêmeras, são eternas. Jesus Cristo, ele nessa palavra aqui, ele disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, não morre mais. Então, a gente muitas vezes se desgasta muito procurando merecer a vida eterna, procurando fazer com que a gente conquiste de Deus o direito
eterna. Só que, na verdade, amados, temos que ter consciência de que esse direito jamais existirá com nossos próprios recursos, com a nossa própria força, com a nossa própria habilidade, com a nossa própria disciplina. O que vai fazer-nos ter a vida eterna é algo específico, singular. É quando a gente crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o único Salvador da nossa alma, aí sim nós estamos salvos. E é até perigoso a gente querer de alguma forma conquistar essa vida eterna. Mas infelizmente muitas vezes a gente aprende assim. E na busca de conquistar a vida eterna a gente se desgasta, se esforça, a gente deixa de ter muitas coisas que a gente gostaria e a gente rejeita muita coisa e entra em muitas coisas que a gente não entende direito, em busca de que merecer. Eu preciso fazer mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso buscar mais. Ok, tudo isso precisa mesmo. Mas nunca pense que isso vai te dar a vida eterna, ok? Nunca vai te dar a vida eterna. Isso vai acontecer quando você se santificar mais, buscar mais a Deus, vai santificar, isso é separar mais você para Deus, e mais certeza da vida eterna você vai ter, porque a vida eterna foi adquirida por você e por mim, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Amém. Não houve esforço, não houve nenhum mérito, não houve nenhuma coisa que você fez, que você fez isso, agora o seu presente é a vida eterna. Não, isso nunca vai acontecer. Religião, religiosidade, legalismo, seriedade de compromisso, fidelidade, nada disso salva. Mas isso faz parte da salvação. Isso faz parte da eternidade. O crente salvo, o crente fiel, o crente verdadeiro, o que creu realmente em Jesus, essas atitudes de busca não vai ser o esforço dele, vai ser a consequência da habitação do Espírito de Deus em mim, que aceitei Jesus e portanto sou morada do Espírito Santo, sou casa de Deus, habita Deus em mim, Ele vai guiar minha vida e eu vou, aleluia, com as minhas atitudes e o fruto do Espírito em mim, mostrar ao mundo que eu sou eterno, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Os esforços humanos fazem-nos sentir bem. A gente jejua, a gente ora, a gente busca Deus, a gente se interna, a gente começa a ler a Bíblia e fala assim: se Jesus voltar agora, eu estou indo. Aí daqui a pouco fica uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar Deus, sem jejuar. Aí fala assim: se Jesus vier agora, eu fico. Que salvação é essa? Parece que a gente está vestindo uma camisa, tirando a camisa, colocando a camisa. Assim, salvação não é isso, mas a salvação ela só vai ser perdida por nós se nós abandonarmos a fé em Jesus Cristo, renegarmos o Filho de Deus como nosso Salvador pessoal e abandonarmos totalmente a graça de Deus. Isso é renegar a fé, isso é extinguir o Espírito, e isso é rejeição. Para isso não tem jeito. Mas ao passo, o momento que você aceitou Jesus Cristo, então isso não foi um mérito, isso não foi porque você melhorou, isso não foi porque você foi mais bonzinho, isso não foi porque você agora está vivendo diferente, não, isso foi porque você creu em Jesus. Mas a prova de que você creu realmente em Jesus é que vai se manifestar nas atitudes que você vai ter daqui para frente. É por isso que muito crente fica: será que eu sou salvo? Eu não sei você, talvez você não, mas eu muitas vezes pensei isso: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu faço parte dos escolhidos? Isso é uma tormenta, isso é algo que deixa a gente sem paz. E a gente vai procurar
com nossos próprios esforços, agradar a Deus de uma forma que a gente se sinta salvo. Salvação não é sentimento, salvação é fato do que crê. Não é sentimento. Eu não preciso sentir que eu sou salvo. Eu sou salvo não porque eu mereci ou porque eu sinto. Eu sou salvo porque eu criei em Jesus Cristo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E nada tira isso de mim. Aleluia! Glória a Deus! E essa certeza da salvação, amados, me faz livre. Essa é a verdadeira liberdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, fala: irmãos, vocês foram libertos, mas cuidado, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Porque muitas vezes nós somos libertos, mas ao mesmo tempo começamos a dar vazão à carne, vazão aos prazeres do mundo, e começamos a amar o mundo e o que no mundo há, e quando isso acontece, começamos a perder a comunhão com Deus. Os nossos próprios interesses é que começam a ser mais importantes para nós. O nosso próprio status diante da sociedade, diante do ministério, diante das pessoas, começa a ser mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Então a gente procura fazer um tipo, fazer um jeito, fazer uma forma que as pessoas vejam em nós que existe todo um estereotipo de alguém que realmente é, que realmente consegue, que realmente faz. E na verdade, amados, isso não quer dizer nada. A polícia, ela está cheia de ver gente inocente na cadeia. E todos que estão presos lá sempre são injustiçados. Um governador que tinha o poder de dar liberdade aos presos, ele foi visitar uma penitenciária e ele começou a conversar com os presos. E cada um que ele entrevistava perguntava: por que você está aqui? Assim: sabe o que acontece? A minha infância foi muito pobre, eu fui muito judiado, eu sou vítima, eu sou bom, eu tenho desejo de fazer coisas certas, mas infelizmente, por causa da situação, por causa dos meus pais, por causa das pessoas, eu estou aqui. E ele, um por um. Aí ele chegou em um dos presos e perguntou: por que você está aqui? Assim: senhor doutor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz muita coisa errada, sabe? Eu me arrependo de tudo, mas eu sei que eu mereço o castigo que eu estou recebendo. Eu vou para a cadeira elétrica e eu sei que isso é merecido, sabe por quê? Porque eu fiz mal, sim. E eu sei que esse mal que eu fiz tem castigo. Eu mereço esse castigo, por isso que eu estou aqui. Se eu tivesse uma oportunidade antes e eu soubesse disso, talvez eu não faria, mas eu fui muito mal. Eu fiz muita coisa errada. Portanto, eu sou culpado. E a lei está certa de me punir. Eu estou preparado para morrer. Aí o governador saiu dali, chegou no chefe da prisão e falou: está vendo aquele preso ali, ó? Tira ele daqui. Ele é muito ruim para estar no meio desse povo tão bonzinho que está aqui. Tira ele de lá, só liberta ele. Você entende, amados? O que Deus, Ele espera de mim, de você, não é que você prove para Ele que você é bonzinho. Não é que prove para Ele que foi as circunstâncias que te prejudicou. Não é que você diga para Deus que foi seu pai, sua mãe, que você foi judiado, que você foi abusado, que você foi violentado, que você sofreu muito de mim, para que Deus tenha misericórdia de você e veja que você é uma pessoa boazinha e que não é. Não. Deus apenas quer que você reconheça o que você errou, onde você errou e o que você merece. Porque Ele dá o perdão gratuitamente. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Jesus morreu na cruz para libertar você da escravidão que o pecado coloca você. E quando você vai a Jesus, está escrito claramente na Bíblia: pela graça sois salvos. É por meio da fé. Não vem de você. Então, o que eu posso apresentar para merecer algo de Deus? O que eu posso apresentar para Deus de tão bom que eu mereça a salvação? Aqueles presos, todos eles falaram para o governador: eu sou bom, a sociedade é que é ruim, os meus pais foram ruins comigo, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a escola e tudo mais me judiou, a vida me maltratou, e eu então acabei entrando pela vida do crime, não porque eu queria, mas fui obrigado. Então aqueles mereciam continuar lá, porque ainda não tinham reconhecido que a culpa não é de ninguém,
a culpa é nossa. Ah, pastor, mas quer dizer que alguém sofre, uma criança sofre abuso, uma criança sofre violência, a culpa é da criança? Não, a culpa de sofrer violência e abuso não é da criança, ela pode ter sofrido, mas ao encontrar-se com Jesus, a culpa dos pais não vai fazer nada para merecer alguma coisa daquela criança, porque ela também, depois que cresceu, é um pecador, uma pecadora, e quando ela vem a Jesus, não vem por causa dos abusos que fez, vem para ser salvo dos seus pecados. Os pecados da mentira, os pecados do engano, os pecados do ódio, que também guarda no coração, a mágoa no coração guardada, que não perdoa, também é um pecado que leva ao inferno. Jesus falou que aquela pessoa que não consegue perdoar aquele que o ofendeu, essa pessoa também é réu de juízo, ela não vai entrar no reino dos céus, ela é pecadora, porque ela continua com o pecado, porque não é perdoada, porque também não perdoa. Então perdoar não é sentimento, perdoar é mandamento, então tem que ser obedecido, senão também não tem o perdão de Deus. Agora, depois que eu sou salvo, eu não posso ter esse tipo de sentimento dentro de mim, de que eu tenho o direito de não perdoar, de que eu tenho o direito de fazer do meu jeito. Não, eu não mais pertenço a mim, eu pertenço agora ao Senhor. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. A minha vida controlada pelo Espírito vai me fazer tomar atitudes corretas, andar por caminhos certos. Não vou tropeçar mais, porque agora eu tenho lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a palavra de Deus. Eu tenho o Espírito Santo que me ensina, que me exorta, que me orienta, que me ilumina. Eu tenho o Espírito Santo que intercede por mim. Eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu posso ser guiado por Ele se eu quiser. Assim como a salvação, amados, ela não depende de mim, porque foi uma graça de Deus, eu só tenho que crer. Não por mérito. Também andar no Espírito depende muito mais de você de se entregar, não de você querer, desejar ou simplesmente falar, eu vou. Não, você não vai, o Espírito vai, porque o fruto vai ser dele. A iluminação da mente vai ser dele. O comportamento gerado pela direção do Espírito Santo faz você tomar decisões corretas, faz nós tomarmos atitudes que sempre promovem paz, alegria e gozo, porque é isso que o Espírito provoca em nós. A condução do Espírito Santo permitida por nós é entregue a Ele, Ele nos conduz convenientemente. Paulo, ele recomenda que nossas atitudes sejam controladas pelo Espírito, para que não sejamos guiados pela carne. E ele disse em Gálatas 5, olha, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que vocês não façam o que vocês querem. A carne quer levar vocês ao pecado, a carne quer levar vocês, a nós, ao prazer da vida, a carne quer desviar a nossa vida da nossa santificação, da nossa renúncia dos prazeres, para viver uma vida em harmonia com Deus e a sua palavra, e isso provoca, amados, separação. Mas quando nós resolvemos dizer, eu não posso, Senhor, mas Tu podes. Eu não consigo, mas eu quero, mas não consigo. O Senhor pode, então me ajuda. Eu me entrego. Eu me rendo. Render-se a Deus não é simplesmente falar, é demonstrar. Mas até para demonstrar a rendição a Deus, precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que vai mostrar isso em nós. É o fruto dele que vai aparecer em você e em mim. As pessoas vão ver Deus em você, vão ver Jesus na sua vida. As pessoas vão ver que você tomou direções diferentes, e muitas vezes até estranhas, mas que no final delas conduz a conceitos certos. No final delas conduz as coisas boas. E as pessoas ficam, uau, deu certo, uau, foi bem feito, olha como foi, olha, aconteceu isso mesmo, olha, a gente pensava que ele estava errado, mas ele estava certo. Por quê? Até mesmo a gente, muitas vezes, direcionado pelo Espírito, ficamos estranhando, é assim mesmo, Deus? Tem que fazer isso? Mas eu vou fazer porque, como disse Pedro, já pescamos a manhã inteira,
pegamos nada. Agora já é meio-dia. Não tem mais peixe não. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Uma atitude de fé, obediência. Uma atitude, amados, daquilo que nós chamamos de impossibilidade. Se não deu até agora, desde a madrugada que o pescador vai para o mar às 3 horas da manhã, e depois chega meio-dia vai querer pescar, não tem mais jeito. Já estavam recolhendo a rede, já estavam limpando a rede, mas lança. Então isso é questão de fé, não é questão de tempo, não é questão, amados, de condições, é questão de obediência, porque fé e obediência estão ligadas. A fé me leva à obediência, a obediência me aumenta a minha fé. Quando eu obedeço, eu vejo Deus fazer, a minha fé aumenta, aí eu obedeço novamente, a fé aumenta, eu tenho fé e obedeço, e a fé me faz crescer cada vez mais. De fé em fé, de glória em glória. Aleluia. A presença do Senhor. Nossas preocupações são verdadeiras e precisamos ser preocupados. Mas a preocupação nossa não vai ser mais eu sou salvo, eu não sou salvo. Agora, a minha preocupação é, eu estou sendo guiado pelo Espírito? Eu preciso me entregar mais? Eu preciso me deixar mais ser levado por Deus? Porque assim, mas você é salvo? Claro! Não tenho dúvida! Eu sou salvo porque Jesus me salvou, não é porque eu mereço, não é porque fiz coisa boa, eu sei disso, eu sou consciente disso. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo e eu creio nele. Agora, eu tenho que me deixar guiar pelo Espírito para mim não ficar tropeçando por aí. E aí então, amados, nós percebemos que a eternidade não vai começar quando nós adquirimos um novo corpo ou morremos. A eternidade nossa começou agora, quando nós aceitamos Jesus. E a gente está perdendo tempo, correndo tempo cronológico, enquanto o nosso tempo agora é eterno. É kairos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a eternidade está em mim. Amém? Amém. Se nós vivemos, amados, aleluia, interessante, que um pregador inflamado um dia numa igreja perguntou, ele falou do inferno, das condições do inferno, do fogo do inferno, do bicho que nunca morre, o fogo que nunca apaga, e que irão para todos aqueles pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. E depois ele começa a falar do céu, ruas de ouro, mansões celestiais, lugares angelicais, cânticos, louvores a Deus. E ele começou a falar e perguntou: quantos de vocês querem ir para o céu? A igreja toda levanta a mão, mas um garotinho não levantou a mão. Ele perguntou: ué, mas só você não quer ir para o céu? Eu falei assim: claro que eu quero, eu só pensei que você está grande hoje mesmo. Não é verdade? Não quero. Ele não sabia que a eternidade estava ali. Ele falou assim: não, é hoje que a gente vai para o céu, mas falta alguém aqui. Muitas pessoas estão pensando, mas que a eternidade é uma coisa que pode ser entendida. Não é uma coisa que pode ser entendida. A eternidade é uma coisa que tem que ser crida, que tem que ser vivida na paz do Senhor. E é interessante que, quando Jesus falou sobre a salvação, amados, ele falou, é como se nós ganhássemos uma viagem de férias, e essa viagem foi já reservada com antecedência, e nós estamos aguardando a passagem e a partida do dia do voo, e que isso acontecerá só no futuro próximo. E nós ficamos parados pensando como será a eternidade. Ao passo que nós poderíamos estar vivendo eternidades, desfrutando dela a partir de agora. Como? Na convicção de que eu sou salvo. Então agora, a partir de que eu... O que Jesus falou? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então aquilo que eu estou falando não é o que eu acho, o que eu penso, o que alguém pensou e eu concordei, mas é o que a Bíblia diz. É o que Jesus falou. E isso, amados, tem que bastar para nós. É verdade? Se nós cremos em Cristo, somos cristãos, então não podemos ficar dependendo de circunstâncias e situações para sentirmos salvos. A nossa ascendência, isso é aquilo que você
recebe como presente de Deus, que é salvação, não pode ser desejar pagar. Como que você se sentiria, amados, se você vem com a maior alegria, como um presente muito caro, e dá um presente para o pastor? Se quiser fazer isso, tá? E você traz o presente para o pastor recebe o presente, e aí fala assim, quanto custou? Você, não, pastor, é um presente. Você dá, não, eu não vou aceitar. Quanto custa? Eu vou te pagar, eu posso pagar você. Como que você ia se sentir? Hã? Alegre? Opa, pastor vai pagar para mim o presente, é verdade? Não, você se sentiria muito humilhado, muito mal, muito desprezado. Pô, me deu um presente, ele quer me pagar. Hã? Não é verdade? Nós fazemos isso com Deus. Toda vez que fazemos alguma coisa boa e certa, e usamos isso como pagamento da salvação que Ele nos deu. Ah, pastora, mas então não posso fazer nada de bom para Deus? Faça o melhor! Mas não como presente, mas sim como gratidão. Aleluia. Porque você é salvo. Porque Ele te salvou gratuitamente. Então, Deus, toda a minha dedicação, todo o meu tempo gasto na Tua obra, tudo aquilo que eu puder fazer, eu não quero nenhum mérito para mim, porque maior e muito mais do que isso o Senhor fez. Agora o que eu faço pela fé, por alegria, porque eu sou salvo, eu sou eterno, eu vou morar na glória, eu vou gastar o meu tempo dessa vida aqui na terra, gastando tempo com coisas eternas, coisas espirituais, porque eu sou eterno e sou espiritual, eu não sou carnal, eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito, eu sou eterno, eu não sou passageiro, eu não morro mais, Jesus me salvou, eu tenho a vida eterna garantida, e quem garantiu foi Ele mesmo, então por que eu vou ficar preocupado em arranjar minha cama aqui na terra, quando a minha casa está me esperando lá no céu? Não é verdade? É por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia assim, sabe uma coisa, gente, eu não vivo mais não, eu morri, eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Sabe, essa vida que agora eu vou viver na carne, eu vou viver na fé do Filho de Deus. Eu quero, aleluia, usufruir a cada dia dessa eternidade que eu tenho. Eu ganhei de graça, foi uma coisa muito cara, mas eu ganhei de graça, eu não paguei nada por isso. Apenas pela graça eu fui salvo, eu tive fé, e por essa fé que eu tive, acreditei em Jesus Cristo, Ele me salvou, agora eu sou salvo, eu sou eterno, e por isso eu quero agradecer esse Deus a cada dia, pela salvação que Ele me deu. Aleluia! Essa é a atitude correta. Nunca tente pagar a Deus, você ofende o Senhor. As religiões ensinam que para você merecer alguma coisa de Deus, você tem que fazer caridade, ajudar os pobres, os viúvos, necessitados, porque a Bíblia promete, Deus diz que aquele que dá aos pobres a Deus empresta. Amados, isso tem que ser um prazer de fazer. Mas nunca para merecer de Deus algo. A gente faz porque a gente já é. A gente já conquistou. E conquistou, Ele conquistou para nós e deu gratuitamente. Não foi eu, não foi você, não foi ninguém. Então por isso que eu prefiro pregar, e eu já vi muitos testemunhos e também dei testemunho na minha vida, querendo colocar que nós deixamos isso, deixamos aquilo, deixamos filhos, deixamos casa, deixamos a terra, deixamos o país por causa do Evangelho. Parece que a gente é um herói. Depois que eu comecei a perceber o que Deus deixou por mim, o que Jesus deixou por mim, eu fiquei com vergonha. É muito pouco com relação ao que Ele fez por mim. Então, amados, não é o que eu deixei por Ele, é o que Ele deixou por mim que me importa. Ele me deu a vida, me deu a salvação. Aleluia. Por mais que eu queira fazer alguma coisa, eu jamais farei para merecer, mas eu farei porque eu já tenho a eternidade, eu já sou eterno. Você entende? E aí você vive uma vida tranquila, você sai da vez com alegria, você tem liberdade, o Espírito Santo vai ter mais liberdade de agir na sua vida, porque você é uma pessoa resolvida, como a gente costuma falar de crente resolvido, é isso aí. Essa vida resolvida nos faz ser livres, tira as amarras, a disposição para perdoar fica maior. Você me perdoa? Já está perdoado, porque nada nos atinge quando você tem a palavra de Deus na mente.
Nada nos atinge quando você está com o coração cheio da graça de Deus. Nada pode ofender você ou mandar fazer você ter raiz de amargura quando a graça de Deus te alcançou. Você olha as pessoas não mais com um pensamento ruim, como a gente costuma fazer. Uma pessoa faz o mal, você já quer logo imaginar coisas más para ela. É da mesma forma que ela faz para você, está desejando mal para você, porque você também faz coisas más. Mas quando nós entendemos essa graça, entendemos essa eternidade, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, acabou. Não corro mais atrás da salvação. Já estou salvo. Agora eu vou buscar a direção de Deus na minha vida, para agradar a Ele, o meu amigo, o meu Senhor. Por que Deus chamou Abraão de amigo dele? Abraão não discutia com Deus, não perguntava por quê a Deus. Abraão simplesmente obedecia. Deus falava, vai Abraão, vem Abraão, vem. Para aí, para. Vem cá Abraão, sai da tua terra, no meio dos teus parentes, vai para um lugar, vai para um lugar, eu vou te mostrar o lugar, vai andando. Você iria? Pega sua bolsa, sua mochila aí, fica nas costas. E vai andando aí, vai andando, aonde? Para onde? Não, vai andando que eu te falo, uma hora eu te falo. Abraão creu, Abraão não duvidou. Ele creu que Deus era perfeito. Quando Deus pediu Isaac a ele, que era um total contrassenso, eu não peço nada, ele me chama da minha terra, faz sair da minha família, me dá uma mulher, diz que eu vou ter um filho, a mulher é estéril. Aí a mulher, com o tempo de dar luz, não dá luz. Ela fica velha e ele fala que ela vai ter uma criança. Tudo o contrário. Tudo na contramão do tempo, das possibilidades. Agora, depois que ele dá o filho que vai ser o pai de muitas nações, que diz que eu vou ser, que através de mim muitas famílias da terra serão abençoadas, agora vai mandar matar o menino. Não, ele não questionou, eu questionei. Eu estou falando para você. Abraão não questionou. Mas sabe o que a Bíblia diz? Abraão creu que mesmo que Isaac morresse, Deus iria ressuscitar. Aleluia. Por isso, ele sabia, Deus quer ver a minha obediência. Deus quer ver se eu estou disposto a obedecer. E a partir do momento que eu começo a questionar, é sinal que eu não estou querendo obedecer. Mas por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê, pastor? Por quê? A partir desse momento já existe uma tendência de rebelião dentro do meu coração. Se eu confio, como Abraão confiou, que Deus é perfeito, por que eu vou questionar a Deus? Se eu confio que alguém está acima de mim, guiado por Deus, pelo Espírito, por que eu vou questionar? Se Ele não me mandar pecar, se Ele não mandar eu roubar, mentir, me prostituir, então por que eu estou perguntando por quê? Por quê? Então isso é um sinal que já existe dentro de mim uma rebelião. E tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, isso vai se transformar em uma rebeldia maior. E eu vou ser um rebelde, rejeitado por Deus. Então isso porque nós somos eternos, mas o inimigo, ele quer tirar o nosso galardão e quer tirar a nossa coroa. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a partir do momento que eu entendo isso, amados, e a gente vê, você vê e eu vejo, e talvez aconteça comigo ou com você, que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, e nós pensamos que ainda a coisa está longe para receber. E por isso que muita gente desanima no meio do caminho. Estou cansado de esperar. E se Deus não abençoa a nossa vida, não é tudo como a gente quer, na prosperidade, a gente fala, Deus não está comigo. Amados, os grandes homens de Deus se esconderam em cavernas, viveram em desertos e dependeram de viúvas para viver e comer. E nem por isso Deus deixou de estar com eles.
Se você crê que Deus é perfeito, nunca duvide do que Deus permite na sua vida, creia somente. Agora, se você está fazendo coisa errada e acontecendo alguma coisa, então não coloque a culpa em Deus. Eu não quero dizer que Deus está apenas te provando, não. Deus está castigando você. Agora, se você está fazendo tudo certinho e está acontecendo coisas que você não quer, então diga: Deus está me provando, louvado seja o nome do Senhor. Deus está me preparando para algo maior. Porque Deus sempre conta. Quando prova a gente, é porque está preparando a gente para algo maior, para algo melhor. Ele fez isso com José. Ele fez isso com José de várias formas. Ele fez isso fazendo os irmãos de José odiar José. Os irmãos de José querem matar José. Venderam José. Ele foi colocado como escravo na casa de Potifar. Lá ele foi tentado moralmente pela esposa de Potifar. Porque não quis ceder ao pecado, ele foi preso injustamente dentro de um cárcere, de um calabouço. Mas lá, mesmo assim, ele mantinha a fé e o padrão de fidelidade ao Senhor. Sabe, amados, Deus prometeu a ele uma grandeza, um governo, um lugar de honra, um lugar de poder e de comando. E agora ele estava lá no fundo de um calabouço, numa prisão no Egito, longe da sua terra, da sua família e tudo mais. Alguém poderia dizer: há possibilidade de se cumprir a promessa que Deus fez para ele, sonhador? Como os irmãos dele chamaram de sonhador. Mas, se você analisar claramente, tudo isso foi preparado por Deus para que José estivesse no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, que Deus iria usá-lo. Lá na prisão, o faraó teve um sonho. O padeiro que servia, o copeiro que servia a faraó, tinha o conhecido José lá na prisão. E José tinha revelado um sonho para ele e se cumpriu. E quando o faraó estava perturbado com aquele sonho que ninguém conseguia decifrar, ele falou: Aí talvez alguém pense: por que não lembrou onde? Esse cara foi ingrato. Porque José revelou o sonho, aconteceu exatamente como José falou. Por que ele não falou logo para o faraó para tirar José da cadeia? Não era tempo, amado. Não era tempo. Se Deus não está tirando você de uma situação que você já quer sair, pense assim: não é tempo. Porque o tempo de Deus na vida de José ainda era somente no tempo que Deus ia usar Faraó, um rei ímpio e até feiticeiro. O Egito vivia de feitiçaria. Aí Faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar para ele. Os feiticeiros, os agoreiros, os adivinhos não adivinharam nada. Porque o que é de Deus, o inimigo não sabe, mas o servo de Deus sabe, porque Deus revela a seus servos. E José foi levado à presença de Faraó. E lá José falou: o Deus que eu sirvo revela sonhos. Então ele continuou honrando a Deus. Você não pode falar assim: você viu, acertei o copeiro, acertei o padeiro morreu. O copeiro está aí, tá? Não foi eu que acertei, foi eu. O Deus que eu sirvo é o Deus que dá os sonhos. Aleluia. Toda a honra e toda a glória sempre ao Senhor. E quando José contou o sonho para ele, imagina, lá do calabouço, para sair para a presença do faraó. A mudança começa, amado, muitas vezes é no fundo do poço mesmo. Deus permite que você chegue em lugares que você nunca quis chegar, para te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Ele pegou José lá no fundo do poço, lá no calabouço. E a ordem veio lá de cima: traz esse moço à minha presença. Mas não pode pegar José lá e jogar na presença do rei. Teve que preparar ele. A partir do momento que Deus dá a ordem para tirar você lá do fundo do poço, Ele começa a te vestir, começa a te banhar, começa a te tratar. Você começa a ficar feliz, alegre e regozijado. A sua glória começa a chegar. O tempo de glória, o tempo de regozijo, o tempo de alegria começa a chegar. Porque para você estar na presença de Faraó não podia chegar de qualquer jeito. As melhores roupas, as melhores calçados, os melhores perfumes. Agora José chega na presença de Faraó. E qual contar o sonho, ao revelar o que Deus deu a ele, Faraó disse: que moço, que bom. Eu falei assim: Faraó, faça o seguinte, nesses 7 anos de fartura, ajunte cidades celeiros,
guarde o alimento, sabe por quê? Quando vier os 7 anos de fome, o faraó vai enriquecer, toda a terra do Egito vai ser sua, porque você vai trocar o alimento em troco de terras, em troco de bens. O faraó falou, uau! E aí ele falou assim, ache um homem no seu reino, faraó, alguém que seja sábio para fazer isso. Aí o faraó olhou para os seus sábios e falou assim, quem nós acharíamos mais sábio do que sobre este jovem que repousa sobre o Espírito de Deus, sabedoria de Deus. Pegou o anel dele e disse a José, está aqui José, esse é meu anel. No Egito, José, olha, o escravo hebreu que estava lá no calabouço, acusado de imoralidade, vendido como escravo. Quando Deus dá um sonho, quando Deus dá uma promessa, se a gente for fiel, se a gente obedecer, a promessa, não importa a circunstância, ela vai se cumprir na nossa vida. No Egito todo, José, ninguém é maior do que você, a não ser eu. Deus tinha dito a ele, mostrado em sonho, que ele ia ser governador, que os irmãos dele se curvavam perante ele, os irmãos dele ficavam com raiva. Mas agora não era só os irmãos, era o mundo de então se curvava perante José. E ele fez conforme foi falado, com a sabedoria que Deus deu a ele, e foi um grande governador do Egito. O seu nome está marcado. Eu estive no Egito e os hieroglifos nas pedras falam de José. Ficou marcado na história universal, na história do Egito, um servo de Deus, escravo hebreu, mas que confiou no Senhor, tinha certeza de que Deus era com ele. Então Deus fez transformar tudo aquilo que era de tentativa de fazer maldade em coisas boas e grandes. E interessante, amados, que isso dá um exemplo para nós de confiança. Se eu sou de Deus, se eu creio em Jesus, se eu sou eterno, se eu sou salvo em Jesus, o que pode me afastar dele? O que pode me distanciar da igreja do Senhor? O que pode me distanciar das coisas de Deus? Enfermidade, doença, morte? Ué, a morte é um aio, a morte vai ser aquilo que vai me jogar nos braços do Senhor de uma vez. Quando a gente começa a entender essas coisas, amados, está perigoso. Uma vez eu comecei a estudar sobre a morte do crente, e eu falei, vou parar que não vou querer morrer já já. A gente começa a desejar a morte, porque está na presença do Senhor, quando a Bíblia relata, mas é tão maravilhoso que isso mesmo, isso aqui é vida. Morte física, isso é apenas uma passagem. A morte espiritual é a pior de todas, e essa que tem que ser, amados, pensada. Você é vivo espiritualmente, pode estar vivo fisicamente, mas e a sua vida onde está? Você tem Jesus no coração? Jesus é Senhor da sua vida, Ele domina você, você é guiado pelo Espírito de Deus, você pertence a Deus, você é eterno, você já aceitou Jesus, você tem... Se não, aí sim, aí tem problema. Aí tem. Entenda a salvação, entenda a eternidade desse jeito que a Bíblia ensina, porque senão você nunca vai ser feliz, nunca vai ter paz nem alegria. Entender isso, amados, sabe o que significa? Significa tudo que fazemos, amados, aleluia, fazemos por gratidão. Daqui para frente, tudo que fizermos é por gratidão, não é por merecimento ou desejar algum reconhecimento mais, não. Tudo que eu fizer agora para o Senhor, não é para o pastor pode até me agradecer, a igreja pode até me agradecer, mas não é para o pastor, não é para a igreja, é para o Senhor que eu faço, aleluia, é gratidão. Interessante que isso estimula em nós uma grande vontade de obedecer de coração, não é obedecer por imposição, obedecer por medo, mas obedecer por gratidão, obedecer porque gosta de obedecer. A presença do Espírito Santo dentro de nós, amados, nos dá a motivação necessária para querer agradá-lo. Jesus falou que o Espírito Santo que iria habitar em nós, iria nos levar a adorar Jesus. Ele falou, ele vai levar vocês a me adorar. Então, o apóstolo disse assim, amados, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Sabe por quê? Porque
associai com isso a vossa fé, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, se mostrar pio, se mostrar fiel, verdadeiro, e com a piedade a fraternidade, viver em paz com os irmãos, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, até além de existir, ela vai aumentando. Aleluia. Fazem com que não sejais inativos, isso é crente parado, crente sem efeito, nem infrutuosos, isso é, tem crente que faz tempo que não dá fruto, não vê fruto nenhum, não tem como falar de fruto, porque não tem fruto na sua vida, então é um galho seco, muitas vezes, possivelmente está sendo até cortado. Mas ter fruto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, isso quem falou foi Pedro, lá em 2 Pedro 10, 5 a 8. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, amados, como nosso Salvador, a nossa eternidade começou. Aleluia. Se você entender essa verdade espiritual, isso vai trazer a nós, a você, a mim, uma liberdade. Porque o nosso esforço para conseguir ser salvo nos leva para o mundo. Nos leva para a desistência, como disse no começo da pregação, nos leva a ficar frustrados por não conseguirmos o que queríamos tanto, agradar a Deus e merecer dele a salvação. Isso frustra, porque Deus não aceita isso. Ele já providenciou tudo que era necessário para que eu e você fôssemos salvos. O que ele apenas falou para você: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E é isso. Não tem outra coisa a se falar. Muita gente fala: eu não sei pregar o Evangelho, não sei falar de Jesus, é muito difícil. Não precisa discutir religião nem filosofia. Fala que Jesus salva. Mas e fulano, e fulano. Mas olha, Jesus salva. Mas e aquela igreja? Olha, eu só sei que Jesus salva. Se você crer nele. Mas qual a sua religião? A minha religião é Jesus salva. Porque religião não salva. Igreja não salva. Quem salva é Jesus, então por que eu vou falar de igreja e de religião e de filosofia? Então fala de Jesus. Aleluia! Se Jesus não salvar, ninguém salva. Não é verdade? Se Jesus não salvar, o que adianta você falar de igreja, minha igreja, olha, minha igreja, o meu pastor? Seu pastor é um pecador igual a você. Precisa de Jesus do mesmo jeito que você precisa. E tem que tomar mais cuidado, porque sobre ele pesa mais responsabilidade do que você. Então por isso que tem que pegar a verdade para você. Falar a verdade, o compromisso do pastor não é com você, é com ele. Porque ele é o seu pastor. Foi ele que te conquistou, foi ele que te salvou e colocou a gente aqui para cuidar, para ajudar vocês a não desviar, não sair do caminho dele, continuar na palavra de Deus. Abraça esse fato espiritual e isso vai te dar uma liberdade e você vai se concentrar na renovação da sua mente, conforme o Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui é a vida. Aleluia. Interessante que também Paulo fala aos Efésios que nós vamos cultivar na nossa vida o fruto do Espírito. Ele vai aparecer em nós. E aparecendo o fruto do Espírito em nós, a imagem de Cristo aparece em nós. Paulo disse: gemo e sofro com dores de parto, até que veja Cristo gerado em nós.
Essa é a palavra, igreja, para você nessa noite. Que o Espírito de Deus possa conduzir você a ser livre realmente. Eu sinto a presença de Deus aqui, do Espírito Santo falando isso. E sabe que também eu estou sentindo aqui liberdade. Corações hoje foram desamarrados. Mentes foram soltas agora. O entendimento da eternidade, amados, pela palavra nos traz liberdade. Agora eu vou fazer tudo, não mais para merecer nada. Eu vou fazer porque eu já sou. Não é bom isso? Não é gostoso ouvir isso? Não é gostoso de falar isso? Poder dizer essa coisa? Eu não vou fazer para ser. Eu vou fazer porque eu sou. Cristo em nós, esperança. Aleluia. E aí, a mensagem do domingo passado é graça sobre graça. É andar nisso, é caminhar nessa graça, é como as ondas do mar que vem, nunca acaba. Você pode olhar por horas e horas a fio. O mar está sempre trazendo as ondas. Vai. A graça de Deus é assim, nossa. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Se eu creio em Jesus, então eu tenho vida, e a vida está em mim. Se Jesus está em mim, então eu sou eterno, porque Ele falou que eu não morro mais. Amém? Amém. Então vamos entender isso, vamos aceitar isso, e quando Cristo poder ser visto em nós, então a vida eterna está em nós. O mundo vai ver a vida eterna em você, quando poder ver Jesus na sua vida. Fique bem. Vamos orar, Senhor.